E aí galera, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Index of do JavaScript. Antes eu só queria deixar um recado, siga o Instagram Programando Soluções que lá tem conteúdo de segunda a sexta, o link está aqui na descrição. Para falar do Index of eu já deixei uma apresentação montada aqui, só com alguns slides, então vamos lá. O que ele é, né? O Index of ele é uma função que ele serve para você procurar dentro de arrays e string até encontrar alguma ocorrência desejada, certo? Então a sua sintaxe é dessa maneira aqui. Então você vai ter o array ou a string, vai passar ponto index of, o que você quer pesquisar, então aqui pode ser uma string ou um valor inteiro, e o ponto que ele vai começar a pesquisa. Então, parâmetro por parâmetro aqui, o primeiro elemento ele vai ser o valor que vai ser encontrado dentro da string ou do array, depende do que você estiver procurando. E o segundo parâmetro aqui vai ser o índice que ele vai começar a procurar dentro desse array ou da string, certo? Então ele vai pegar esse número, vai pegar esse índice e vai começar a procurar dentro da string ou do array. Se o número passado for maior ou igual ao tamanho do array ou string, ele vai retornar -1 e o -1 indica que a ocorrência não foi encontrada para o index of, certo? E o ponto inicial é um parâmetro não obrigatório. Quando que a gente usa o index of normalmente? Ele é muito comum utilizar ele com um filtro de lista na tela. Então, às vezes você tem um array, uma lista de pessoas, produtos, e você quer fazer um filtro, você pode colocar o index of junto com o filter para fazer isso. Esse eu acho que é o exemplo mais básico que dá para usar o index of assim, só que ele também pode ser usado com qualquer lógica que se precisar comparar strings ou buscar dentro de algum array, beleza? Então vamos lá dar uma olhada na prática em alguns exemplos aqui. Já deixei o index.html vazio aqui só para a gente poder colocar os códigos, para a gente poder ver como o index of funciona. Então, o primeiro exemplo aqui vai ser como procurar inteiro em um array. Certo? Então, eu vou colocar aqui um array de números, rapidinho. Vou colocar 5, 10 e 15. E beleza. Caso eu queira achar o 10 aqui, verificar se o 10 está contido dentro desse array, a gente vai utilizar o index of para isso. Eu já vou colocar aqui console.log para imprimir para a gente. Eu vou colocar números.indexof e vou colocar qual que é o número que eu quero achar, certo? Então no caso aqui vai ser o 10, certo? Então só isso daqui já vai fazer o indexof retornar se o 10 existe ou não, certo? Um ponto importante também é que o indexof ele não retorna um número encontrado, ele retorna a posição em que o número se encontra. Então no caso aqui, como é um array de 3 posições e o 10 está na segunda posição, eu espero que ele me retorne o número 1, porque o array começa na posição 0. Certo? Então vamos ver na tela como ficou isso. Vou parar aqui a apresentação, vou voltar aqui. Já deixei o console aberto e vou atualizar a tela. Certo? Então ele mostrou aqui a posição 1, era exatamente a que eu queria, que ele mostrou a posição que o número 10 se encontra. Certo? Se eu colocar aqui o 15, ele deve mostrar o 2 na tela. Aqui no console no caso, beleza? O segundo exemplo aqui que eu vou mostrar, eu vou duplicar esse. Vai ser como procurar string dentro de um array. Só que aqui vai ser um array de strings, beleza? Então vou colocar aqui frutas. Eu vou colocar, por exemplo, pera, laranja e maçã, certo? E vou colocar o frutas aqui. E aqui dentro do index of, vamos supor que eu queira passar a procurar a laranja aqui. Ele vai retornar igualzinho ou ele retornou aqui com 10. Ele vai retornar somente o número 1, certo? Deixa eu só comentar aqui. Então ele vai mostrar só o número 1, porque a laranja também está na posição 1 aqui da string. Então vou voltar aqui na tela, vou atualizar e ele mostrou um 1 aqui corretamente, certo? Se eu procurar por maçã, ele vai vir e vai encontrar aqui a posição 2. Então, a sintaxe é a mesma tanto para procurar algum número inteiro quanto para procurar alguma string dentro de um array. Um outro exemplo aqui é caso eu queira procurar algo dentro de outra string. Então, vou colocar aqui, por exemplo, letTexto, um texto para teste. E vou procurar também. Aqui dentro do texto,
vou procurar, por exemplo, a palavra para aqui, certo? Então ele vai me retornar, aqui agora, como é um texto, ele vai me retornar não o número 2 aqui, né? Ele vai me retornar a quantidade de caracteres que tem antes do começo do para aqui, certo? Então deixa eu voltar na tela. Então, ó, ele me retornou 9. Por quê? Porque o 9 é onde começa a palavra para, certo? Então, ó, se a gente vir aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois do 9 começa a palavra para aqui, e aí é esse número que ele retorna, certo? Se eu procurar aqui a palavra teste, ele vai retornar um número um pouco maior. Beleza? Ele retornou 14 aqui. Então é dessa forma que dá para procurar dentro de uma string e verificar se uma string está contida em outra. Esqueci só de colocar aqui, então procurando uma string dentro de outra. Certo. Outro teste aqui que eu vou fazer vai ser utilizando o texto aqui também. E vou colocar um texto para teste. Vamos ver se o teste dá certo. Beleza. E agora eu vou querer buscar a palavra teste, porém eu não quero essa primeira posição que a gente já sabe que é o 14. E para isso a gente vai utilizar o segundo parâmetro, que é a posição inicial. Vou dar um console.log. Opa. Vou colocar texto.indexOf. E aqui, se a gente passar só a palavra teste, ele vai mostrar o 14 para a gente na tela. Então, ó, mostrou o 14 aqui, certo? Porém, eu quero que ele me mostre depois desse primeiro teste aqui. E aí, para isso, eu vou passar a segunda posição aqui do indexOf, o segundo parâmetro, eu vou passar como 15. Então, ele vai começar a buscar a partir do 15, vai ser a segunda letra aqui. Ele não vai encontrar essa primeira ocorrência e vai mostrar só o valor da segunda aqui. Beleza? Então, ó, mostrou o índice aqui da segunda string encontrada com a palavra teste. Beleza? Então, dessa forma que dá para usar o segundo parâmetro aqui. Então, só vou deixar comentado aqui. Certo? E o último exemplo que eu vou mostrar vai ser como realizar um filtro mesmo dentro de um array. Certo? Igual aqueles filtros realizados em tela. Então, vou comentar aqui. Vou declarar uma variável. Vou colocar letFiltro, só para a gente poder simular aqui como se fosse uma entrada de dados do usuário. E vou colocar um outro array. Vou colocar letCores, por exemplo. E que eu vou colocar vermelho, verde, azul e amarelo. Certo? Agora, eu vou querer fazer um filtro, por exemplo, somente com as letras V e E. Então, eu vou querer ter em outro array somente as cores que tem a letra V e E, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui cores filtrado. Ele vai receber o quê? Cores.filter, que é a função filter do JavaScript mesmo. Se você não sabe como utilizar o filter, eu vou deixar um vídeo meu aqui no card para você dar uma olhada. Então, cores.filter, aqui o primeiro parâmetro vai ser a cor, que ele vai passar aqui, né? Então, primeiro vai ser vermelho, depois verde, depois azul e assim por diante. E aqui eu vou fazer, se a cor.indexOf for igual a esse filtro aqui, se cor.indexOf, esse filtro aqui, for diferente de -1, por que o diferente de -1? Porque quando você não acha nada dentro desse array, quando essa string ela não é achada nada dentro aqui desse array, ele vai retornar o -1 no indexOf, certo? Então, se isso daqui for diferente de -1, então eu vou retornar essa cor. Beleza? E vou dar um console.log aqui no cores filtrado. Certo? Então, o que eu espero ter aqui dentro do cores filtrado? As cores vermelho e verde. Por quê? Porque dentro do vermelho e do verde, ele vai ter as letras V e E, certo? Como o V e o E não tem nem no azul e nem no amarelo, aqui ele vai retornar -1, ele vai ser diferente aqui e não vai retornar a cor. Então, por isso que eu quero ter um array aqui só com vermelho e verde. Vamos dar uma olhada na tela.
Vou atualizar aqui. Então pronto, ó. Só o vermelho e o verde aqui no meu array já filtrado. Esse filtro poderia estar na tela, o usuário poderia ter imputado o dado do filtro e tudo mais, mas aqui só para exemplificar que é assim que dá para fazer utilizando o IndexOf. Beleza? Se eu quiser aqui filtrar só com a letra A, agora o vermelho e o verde não vai aparecer, só o azul e o amarelo, né? Então aqui apareceu o azul e o amarelo, beleza? Se eu colocar qualquer outra string aqui que não vai ter nada, ele vai retornar somente um array vazio, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!